Então vamos lá, meus investidores. Bitcoin que chegou a corrigir ali, chegou a ser cotado $80.000, assustando a muitos, despertando interesse em outros. Mas a gente precisa discutir: será que estamos em um momento de comprar Bitcoin e aguardar retomadas, novas máximas históricas, ou é um momento de ter um pouco mais de cautela e observar mais o mercado antes de se precipitar? O Bitcoin vem fazendo uma leve recuperação. Nesse exato momento que eu venho gravando o vídeo, ele está sendo cotado a $86.859. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Essa recuperação do Bitcoin, será que é uma recuperação para animar mais uns bobos ou vai vir um pullback, quem sabe uma recuperação do preço aí? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo, eu vou trazer dados concretos que mostram o motivo exato dessa recuperação do preço. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Esse aqui é o gráfico diário do Bitcoin com as NEMAs. A gente precisa estar atento tanto ao indicador quanto ao price action. Eu sei que muita gente está preocupada em achar o fundo e querer começar seu DCA, porque o Bitcoin vai retomar para as altas históricas, porém, é o momento de você ter clareza. O que está acontecendo nesse exato momento é que o Bitcoin está dentro de um padrão de baixa no gráfico diário. Ele está fazendo topos e fundos descendentes. Então, quando você vê uma movimentação de alta, você não pode simplesmente acreditar que ele retomou para uma movimentação de alta porque ele está fazendo ali uma pernada de alta. Você tem que lembrar da estrutura onde o preço está trabalhando. E o preço está trabalhando agora numa estrutura baixista, você precisa entender isso. Após o topo histórico aqui nos $126.000, o Bitcoin vem fazendo topos, aí ele fez o topo aqui no 126, depois ele fez o quê? Corrigiu, fez um fundo o quê? Mais baixo do que o fundo anterior. Depois, quando ele foi fazer uma recuperação, ele fez um outro topo, mas esse topo aqui, ó, já foi abaixo desse topo histórico. Então o que a gente está fazendo aqui agora são topos e fundos descendentes. Olha aqui esse fundo aqui, ó, já foi mais alto do que esse fundo anterior. E esse topo, o que ele fez depois desse topo aqui? Mais baixo do que esse topo aqui, que foi o topo anterior. Então isso aqui claramente, olha aqui, fundo mais baixo do que o fundo anterior. Topos e fundos descendentes. Isso aqui é uma clara tendência de baixa no gráfico diário. Você não pode querer simplesmente acreditar que vai surgir uma alta do nada. Calma, meu amigo, análise gráfica são dados. Outro dia eu vi um comentário, achei muito curioso. Ah, o Bitcoin não respeita o gráfico. Meu amigo, é a mesma coisa que você falar que o seu carro não te respeita. Ele não respeita a estrada e ele está saindo da estrada. Não, meu amigo, o problema é o piloto. Os gráficos, eles são dados. O que você faz com esses dados, aí é um problema seu. Se você está interpretando os dados errados e você está cambiando de forma equivocada por causa da sua interpretação que não está sendo assertiva, o problema não é do gráfico, porque os gráficos são apenas dados. O que você vai fazer com esses dados é um problema seu, meu amigo. Entendeu? Então não vai dizer que o Bitcoin não respeita gráfico, ou outro ativo não respeita gráfico, porque você não está sabendo interpretar os dados corretos. Pelo amor de Deus, você não vai culpar o carro porque está saindo da pista. O problema não é do carro, o problema é do piloto, meu amigo. Não se liga nisso aí, viu? Vamos lá, voltando aqui, topos e fundos descendentes. Você está se perguntando, beleza, Gerardo, então quando é que eu posso me animar com o Bitcoin? Você precisa esperar ele romper pelo menos a estrutura que ele está fazendo aqui, né? Se ele está montando topos e fundos descendentes, a gente vai querer ver um pivô de alta. A gente vai querer sair, ver o preço quebrar essa estrutura de topos e fundos descendentes e começar uma nova estrutura que a gente quer, que sejam de topos e fundos ascendentes. Então, muita calma nessa hora aí. Vamos lá. Se ele está voltando aqui agora, tudo bem, fez um candle aqui, inclusive um candle bem característico de reversão, e vem agora com um candle querendo demonstrar força aí, recuperando. Mas beleza, ele pode subir, recuperar até aqui a zona dos $100.000, $99.000. Se ele continuar trabalhando abaixo dessa zona aqui, né, desses topos aqui, né, descendentes, ele tende a continuar a movimentação baixista. Então ele pode subir, interagir aqui. Se ele não romper essa zona aqui, o que é que pode acontecer? A maior probabilidade continuar acontecendo o que a gente já vê que vem acontecendo quando ele chega nessa zona. Então, quando ele chega nessa zona aqui, ele costuma fazer o quê? Corrigir. Chegou nessa zona, corrige. Chegou nessa zona aqui, corrige. Então, o que a gente pode esperar que vai continuar acontecendo? Que ele chegue nessa zona aqui e corrija. Pô, Genari, se ele chegar nessa zona e romper, pô, ele quebrou a estrutura, quebrou um padrão que já estava sendo respeitado há uns dias. Então, vamos ficar atento também. Se ele quer romper aqui para cima, espera um reteste aqui, e aí a gente já pode olhar para compras aqui de mais um longo prazo. Teria que quebrar também as duas linhas centrais aqui para continuar essa movimentação de alta. Porém, se ele continuar trabalhando aqui abaixo dos $99.000, $100.000, qual a probabilidade que pode acontecer? Ele continuar fazendo o que ele estava fazendo anteriormente. Então tenha essa visão e tenha paciência, meu amigo. O preço,
ele está trabalhando dentro de uma estrutura baixista, você precisa entender e aceitar isso. Eu sei que todo mundo quer ouvir aí que vai voltar para alta infinita amanhã, agora, hoje, mas não é bem assim que funciona. Eu tinha comentado com vocês na última análise que eu estava de olho para algum fundo local. Ainda não sei se vai ser um fundo global. Quando me refiro a fundo local ou fundo global, é exatamente isso aqui. Esses aqui foram fundos locais, porque foram fundos que só estavam mostrando aqui o padrão, né, de continuação da tendência de baixa. E um fundo global? O fundo global é um fundo que marca uma reversão dessa tendência de baixa. Então, enquanto tiver fazendo fundos dentro da tendência de baixa, são fundos, fundos locais. Quando estiver fazendo um fundo que representa o final dessa tendência, é um fundo global. Então, o que a gente está vendo aqui agora pode ser ainda um fundo local. Não dá para saber se é um fundo local ou global, claro que o tempo vai dizer isso para a gente, mas aparenta ser um fundo local. E eu vou explicar o porquê que eu acredito que isso aqui seja um fundo local. Aí a gente tem que ir para onde? Para análise de sentimento. Eu vou trazer aqui agora o gráfico de 10 minutos no TRDR e vou te falar um ponto que eu tinha comentado antes nas outras análises. Eu estava esperando uma grande captação de liquidez para acreditar em um fundo local, pelo menos, ou quem sabe até um fundo global, mas precisava ter fortes indícios, dados que mostrassem para a gente que teve uma grande captação de liquidez. Esses fundos locais e globais são marcados por dados como esses aqui. Então vamos olhar aqui agora o que aconteceu aqui no TRDR. Quando o preço atingiu aqui as zonas dos 80 mil dólares, sim, o perigoso dessa situação toda, né? A gente vê que o Open Interest veio subindo bastante à medida que o preço vinha corrigindo, ou seja, isso mostra bastante interesse nessa movimentação de baixa, ok. E esse interesse ele vai se encerrar normalmente, ou pelo menos parcialmente, quando tiver uma grande captação de liquidez. Quando chegamos no fundo dos 80 mil dólares, olha só o que aconteceu. Um candle gigantesco aqui no gráfico de 10 minutos, com 2,2 bilhões em posições de venda a mercado. Ou seja, 2 bilhões em vendas a mercado é uma grande captação de liquidez e um grande indício de altíssimo medo. Tudo bem, Fear and Greed a gente já sabe que está ali bem pesado, inclusive o Fear and Greed está batendo ali 10, medo absoluto. Normalmente, quando chega tão extremo assim esse indicador, costuma também trazer fundos locais ou globais, né? Porque esse fundo normalmente representa muita venda, muita liquidação, e é exatamente o que aconteceu nessa zona. Com esse medo absoluto aqui, teve bastante venda a mercado, e além das vendas a mercado, a gente também teve muitas vendas a mercado aqui, 2 bilhões, é uma quantidade absurda, não tinha tido nessas correções anteriores, e também tivemos aqui, olha só, 139 milhões de dólares que foram estopados e liquidados, posições de long que foram estopadas e liquidadas aqui. Então a gente teve muita venda a mercado e muita captação de liquidez por parte das posições de long que foram estopadas e liquidadas. Beleza. Outro ponto positivo é a gente ver esse ratio caindo aqui, ou seja, posições vendidas sendo incrementadas, né? Ou seja, pessoas, né, começando a não acreditar mais na alta e sim começar a vender. E isso é bom por quê? Porque a gente vinha com um ratio muito alto, ou seja, a maioria acreditando em alta. À medida que o preço ia caindo, iam surgindo mais pessoas acreditando que o preço ia subir, ou seja, acreditando que acharam um fundo. E isso não é bom, porque fez com que o preço continuasse corrigindo. Para quê? Captar liquidez. Essas pessoas estavam aqui, ó, acreditando em posições de long nesse exato momento. Porém, agora a gente vê que teve uma queda, né? Não é uma queda tão acentuada, o ratio ainda continua em maioria de posições de long, 2,35, porém mostra que já teve né, foram incrementadas posições vendidas aqui nesse exato momento, ou seja, pessoas já pessimistas acreditando que o preço vai continuar essa movimentação de baixo, que é bom para uma possível reversão. Esses dois indicadores aqui, sim, me indicam uma grande captação de liquidez, e com a grande captação de liquidez eu acredito que o preço pode vir a respirar. O Open Interest não demonstra ainda muito interesse nessa movimentação de alta que a gente está vendo aqui, nessa recuperaçãozinha que a gente está vendo aqui, né? Outro ponto muito importante que a gente teve foi aqui no Glassnode. Aqui no Glassnode, no momento dos 80 mil dólares, isso aqui estava completamente varrido, não tinha mais praticamente posições para serem liquidadas aqui abaixo, né? O que tinha era para cima, e o preço foi voltando a subir justamente para captar a liquidez dessa parte de cima aqui da zona do preço, né? Então, o que a gente está vendo agora é que foram incrementadas também muito mais posições. Ou seja, posições de long, né, estão aqui embaixo. Se o preço começar a cair, ele vai estopar e liquidar todas essas posições de long. Temos posições vendidas aqui ainda para liquidar e estopar e liquidar? Sim, temos. Então me faz acreditar que o preço pode continuar subindo aqui justamente para captar essa liquidez aqui no curtíssimo prazo que tem para captar. Então,
preço pode trabalhar aqui na zona aí dos 89, 80, 90 mil dólares, até os 90 mil dólares a gente sabe que tem liquidez para ser captada. Então, vamos ficar atento aí até essa zona dos 1.000 dólares e acompanhando, voltando a acompanhar isso aqui. Porém, a gente sabe que tem uns grandes indícios de que estejamos aqui agora em um fundo local, né? Por enquanto, um fundo local, pela tamanha captação de liquidez que teve nessa zona aqui. E não tinha muito mais para onde ir se o preço continuasse descendo. Exemplo sempre que eu trago aqui, a captação de liquidez é como se fosse uma rua cheia de pessoas, né? Então, quando você vai na direção da rua que tem mais pessoas, você vai interagindo, fazendo compra-venda, captou toda aquela liquidez, a rua esvazia. Então foi meio que isso aconteceu, o preço corrigiu tanto que o lado, né, da correção, onde a rua estava cheia antes, esvaziou. E agora ficou interessante ir para o outro lado, onde temos agora algumas outras quantas pessoas para serem estopadas e liquidadas. Muito provável que o preço vá agora em direção a essa galerinha aí mais para cima, na minha visão, ainda dentro do padrão que a gente está vendo ali no diário, com grande probabilidade de fazer isso para continuar corrigindo, sim. Ainda assim, não dá para afirmar que o preço vai reverter para uma tendência de alta. Só posso fazer isso quando ele romper as estruturas que tem ali, que categorizam um padrão de baixa ali do gráfico diário, como eu mostrei para vocês. Então vamos ter muita atenção com isso sim, galera. Isso pode realmente influenciar bastante no preço, pode mudar o preço esses próximos dias aí, né? Então a gente ter paciência, né, porque você vê o preço subir aqui agora, procurar interação com esses outros suportes aqui, romper e chegar ali nos 97, perto dos 100 mil dólares, você se animar que é alta infinita, é muita cautela nessa hora. Lembrando que o preço está trabalhando dentro dessa infraestrutura ali, infraestrutura é foda, né? Essa estrutura de baixa, né? Então, é isso. Enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo dessa estrutura baixista, a gente tem probabilidades de continuar essa movimentação de baixa. Muita atenção com isso aqui, com essa movimentação de alta, porque pode ser apenas um pullback. Quando é que eu vou saber se aqui é um pullback ou não? Quando chegar aqui nessa zona. Se romper para cima, eu sei que não foi um pullback. Se continuar a correção para baixo daqui desse momento, eu sei que foi um pullback. Então, só muita atenção, porque, né, como a gente está trabalhando aqui abaixo, dentro dessa estrutura aqui, a probabilidade é que seja ainda pullback. A gente só vai dizer que não é, se ele romper aqui essa zona aqui dos 99 mil dólares para cima, começar a trabalhar acima dela, aí a gente vai poder olhar para trás e afirmar que não foi um pullback, sim era uma movimentação de recuperação. Então é isso, galera. Sobre o Bitcoin é isso. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que você acredita. Se você quiser ver meus links, está aqui, ó, tem curso para você fazer, para você ficar o brabo aí na análise gráfica. Você vai ter acesso ao meu indicador também, as lemas aqui que eu desenvolvi, um indicador único, exclusivo. E você tem acesso aqui através do meu curso. Se quiser pegar a assinatura também só do indicador, fica à vontade. Tamo junto, manda aqui suas perguntas, deixa o like para ajudar esse canal a crescer e compartilha também esse conteúdo, meu parceiro. Tamo junto, vamos que vamos, até o próximo vídeo. Valeu e um abraço.